Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Lá vamos nós para mais uma aulinha sobre Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil. A última aula que a gente teve aqui no canal foi sobre o período napoleônico. E antes de a gente começar a falar sobre o período joanino, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, divulgar para a galera, Euros, Towers, Bros e derivados. Você entendeu? Na verdade, ajuda a gente aí. Vamos lá. Bom, vamos agora ao que interessa. O período que a gente vai falar agora, ele acontece entre 1808 e 1822, né? Em 1808, talvez você já tenha ouvido falar disso, é o período em que a família real portuguesa, ela foge para o Brasil. Vem para a terrinha amada, né? E o motivo foi o bloqueio continental criado lá por Napoleão Bonaparte em 1806. Você já está sabendo tudo isso porque você viu isso aqui no canal, né? Com o objetivo de tentar conter o avanço econômico da Inglaterra, enfraquecer a economia inglesa para poder conquistar a Inglaterra, o que não seria nada fácil, e não vai acontecer, né? Portugal, por outro lado, dependia economicamente dos ingleses, né? E devia pra caramba, né? Vários acordos, os portugueses não são muito bons economicamente falando. Logo, Dom João VI, né? Que havia assumido a regência desde 1792, quando a sua mãe foi declarada incapaz de administrar. Ela era louca, na verdade, maluca, via fantasmas, berrava, saía pelas ruas. É verdade isso mesmo, eu vi em alguns momentos, inclusive. Então, você tem agora Dom João, né, tendo de um lado o imperador francês, no caso Napoleão Bonaparte, com as suas tropas e ameaçando invadir o território português, caso eles não cedessem ao bloqueio continental. E de outro lado, meu camarada, você tem os ingleses, né? Que agora você está devendo para os ingleses como o príncipe e regente português, e esses ingleses falam o seguinte: olha, cara, ou vocês ficam do nosso lado nesse problemão aí, ou a gente talvez a gente bombardeie, né, Lisboa, como inclusive nós ingleses fizemos com outras regiões por aí. Então, você entende que depois de algumas reuniões e até a cogitação de partir para a África era uma possibilidade, ficou decidido que os portugueses eles partiriam para o Brasil. O que não era uma ideia nova, importante lembrar disso, tá? Essa ideia já corria na corte portuguesa há algum tempo, não foi um negócio tão assim, meu Deus, que absurdo, né? Vamos para o Brasil. Existia essa possibilidade, tinham arquitetado alguma coisa sobre isso, né? Muito bem. Então, olha só como o negócio é curioso, né? Obviamente os portugueses vão ficar do lado dos ingleses para não se ferrar, né? Ao partir, quando eles partiram, né, quando a escolta inglesa, portuguesa partiu para o Brasil, ela foi guiada, né, pelos ingleses, né? Então, ou seja, se Dom João pensasse em voltar atrás, todas as embarcações portuguesas seriam afundadas no oceano. Então você percebe aí que essa escolta inglesa, já na vinda da família real para o Brasil, demonstra que não foi uma relação de amizade que aconteceu entre as duas potências, deixei isso bem claro para você, tá bom? E lembrando que a marinha inglesa era a mais poderosa do continente europeu. Coisa pouca, só isso, só, quase nada. Resumido, Dom João estava enrascado pra caramba, era Napoleão de um lado, eram os ingleses do outro, né? Como que foi esse momento da vinda, né? Já te falei uma partezinha. O embarque vai começar na madrugada do dia 26 de novembro de 1808, né? E aí você tem os familiares reais e aproximadamente 10 mil pessoas, cara, 10 mil pessoas. E os seus apetrechos, né, que vão vir todos para o Brasil, né, desde documentos, louça, prataria, derivados, caras vão colocar, foi um processo, ou seja, demorou alguns dias para organizar tudo, né. A viagem vai durar quase 3 meses e ela vai ser complicada, né? No meio da viagem de Portugal para o Brasil vai ocorrer tempestades que vai separar a frota, né? A comitiva a princípio deveria chegar no Rio de Janeiro, vai ir para Salvador, né? Mas o importante é que a partir dessa vinda da família real, os portugueses estavam em um território onde Napoleão não ia conseguir capturá-los tão facilmente, né? Não vai conseguir, porque você já viu o último episódio, sabe o que acontece com Napoleão, você lembra, né? Muito bem.
Chegando então em Salvador, tem até uma questão política, objetivos políticos, a família real vai para o Rio de Janeiro, né? Depois desse momento de chegada, quando Dom João, enfim, ele se acomoda, entre aspas, lá no Rio de Janeiro, ele não tinha a menor ideia, galera, de quanto tempo ele ficaria na colônia. Isso é um ponto muito importante. Não é um negócio, às vezes vai ficar aqui uns 5 anos e daqui a pouco volta. Não, Napoleão tava lá, estourando na Europa, e agora o que a gente faz, né? Então, presta atenção nisso aqui. Dom João vai iniciar várias transformações aqui no Brasil, né? Só que, claro, essas transformações são para deixar o Brasil do jeitinho que ele queria, como era em Portugal, em nome da corte, em nome da elite. Guarda essa palavrinha. O que, no final das contas, vai ser um tiro no pé. Porque vai provocar questionamentos, né, sobre o pertencimento à coroa por parte da colônia portuguesa, né? É aquele papo, né? Poxa, cara, olha que legal que ficou o negócio aqui com o Dom João, cara. Gente, que maravilhoso que ficou esse esquema aqui. Pô, podia ficar assim sem o Dom João, não é verdade? O que vocês acham, ficar assim sem o Dom João? Seria interessante, seria bacana. Muito bem. Ainda em 1808, né? A gente ainda tá falando da chegada de Dom João aqui no Brasil. Olha só, guarda essa informação. Ele vai declarar a abertura dos portos às nações amigas, cara. Ó, é demais essa parte. A abertura dos portos às nações amigas, né? Quais nações, né, são amigas no caso de Portugal? Só mesmo os ingleses. É aquele cara que ele se acha popular, entendeu? Aquele cara que compra seguidor no Instagram. Conhece esse tipo de gente? É mais ou menos esse é o rolê do tratado. Os amigos, só tinha um, que eram os ingleses, né? E esse tratado, ele vai dizer o seguinte: quem quisesse comercializar com Portugal, era só chegar junto, entendeu? Era só colar. Só que detalhe, né? Quem que estava querendo comercializar com Portugal? A galera estava sendo dominada por Napoleão, né? O único país que tinha alguma coisa assim relevante, tá bom? Generalizando, né? Para conseguir comercializar os ingleses. Então, o mais importante para você entender aqui é que a partir desse momento a gente tem o fim do monopólio colonial, cara. Né? Você lembra o que é, né? O monopólio colonial. Lembra-te aquela relação, né? Que a colônia só pode comercializar com o quê? Com o quê? Com a metrópole. Só que agora a metrópole tá na colônia. A metrópole, ela tá na colônia. E agora os ingleses entraram no jogo, né? Então, isso é bem lógico, galera. Os portugueses, eles estão vivendo aqui no Brasil. Eles precisam comercializar, os ingleses, na verdade, precisam comercializar, estão de olho aqui no Brasil, né? E não faz sentido, né? Não faz sentido eu mandar coisas para Portugal. As coisas têm que chegar em Portugal, que agora está no Brasil. Então, para você ter ideia, só em 1808 chegaram 855 navios no Brasil, tá? Sendo 90 estrangeiros. Isso só em 1808. Muito bem? Então, a partir de agora, você tem um comércio, você pode comercializar. Olha que coisa gentis que são, né? 1810, o que a gente vai ter? O Tratado de Comércio e Navegação, que é, de novo, um acordo com os ingleses, né? Basicamente, os produtos ingleses tinham menos impostos agora para entrar no Brasil. E, obviamente, os produtos portugueses também, né? A taxa vai dizer o seguinte, presta atenção na taxa, cara, muito legal, né? Produtos estrangeiros iam ter 24% de impostos, tá? Os portugueses, 16%. E os ingleses, 15%. 15% os ingleses. Menos do que os portugueses. É muita puxação de saco para os ingleses, né? É uma piada excelente, assim, você vai lá, joga os seus produtos aqui, né? Dentro desse tratado, vale salientar, né, que você tem uma relação totalmente de dependência com os ingleses, tá bom? Lembra disso, né? Porque os ingleses, eles não tinham muito para quem vender os seus produtos. Então, assim, os produtos ingleses vão ser empurrados, né, para o Brasil. O Brasil vai receber produto europeu
a rodo, né? Então você vai ter essa enxurrada de produtos absurdos chegando no Brasil, né? Verão de 40 graus, o cara compra um sobretudo inglês, né? Você imagina que coisa maravilhosa, né? Coisa linda. Vamos comprar esquis, né? Esquis para usar, né? Acho que talvez, será que assim surgiu esqui bunda? Eu não sei, pode ser. Então, ponto importante aqui, gente. Com essas medidas de Dom João, desde a sua chegada, essas duas que eu acabei de falar para você, você percebe que o Brasil já está se tornando independente, né? Porque já está trilhando um caminho de separação de Portugal. Né? Porque a partir de agora, Portugal já não manda em tudo. Existem outros países que agora influenciam o Brasil. Né? Existe uma expansão econômica que nunca foi vista pela galera que vivia aqui, né? Que já se encaminha então para um processo de emancipação brasileira. Então, por esse motivo é que a gente diz que o processo de independência do Brasil, presta atenção nisso aqui, ó, lembra disso aqui, cara. O processo de independência do Brasil já começou com o rompimento de Dom João VI, estando no Brasil, né, com monopólios já existentes, abrindo espaço para o comércio inglês e derivados. Muito bem. Entendeu isso aqui? Ficou claro para você? Espero que sim. Vamos falar das criações de Dom João VI. As criações de Dom João VI. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Essa parte ó, é curiosa, né, cara? Com a chegada da corte, da corte portuguesa no Brasil, a gente teve um aumento absurdo da população. Da noite para o dia, assim, ó, brau! A população do Rio de Janeiro aumentou em 20%. E não tinha lugar para colocar toda essa galera, né? E vem aquele episódio clássico, se você já leu alguma coisa, né, sobre o período joanino, né? Dom João vai tomar medidas que vão ser consideradas medidas arbitrárias, né? Ele vai mandar fixar nas portas das casas, das boas casas, né? Das casas de qualidade, algumas nem tanto assim, duas letras, um P e um R, que significava príncipe regente. Só que isso aqui ficou conhecido como ponha-se na rua, né? Porque, cara, casa que tivesse com isso, você tinha que liberar a casa para a corte portuguesa morar. Olha que coisa maravilhosa, né? As casas tinham que ser desocupadas para dar lugar para a família real, cara. Olha que coisa sensacional. Você constrói a casa, você prepara a casa para a casa ser de quem? De outra pessoa. Por que não? Faz todo sentido. Todo sentido. Vou aderir a essa prática com os meus vizinhos, inclusive, né? Então olha que danado esse Dom João, cara. Além disso, a gente vai ter a criação do Banco do Brasil. Na verdade, já viu no vôlei por aí? Já viste? Por que criar um banco? Olha só, de novo, olha o cenáriozinho se montando aqui de país, né? Por que Dom João vai mandar o dinheiro para Portugal se Portugal está sendo controlada pelo período napoleônico? Ele vai mandar? Não vai, né? Não vai, não é burro, né? O dinheiro precisava ficar aqui, cara. E o que ele vai criar? O banco para poder segurar a grana toda, inclusive grana que depois ele vai levar embora. Ele vai levar embora quando ele picar a mula do Brasil. A gente conta essa parte na sequência, não, eu fico dando spoiler da matéria. Desculpa, gente, aqui é sensacional essas coisas, né, cara? O Banco do Brasil, claro, o cara vai guardar o dinheiro aonde? Se agora ele tá morando aqui, né? Em 1815, né, ponto importante também, o Brasil vai ser transformado em Reino Unido de Portugal e Algarve. Sensacional. O Brasil é elevado à categoria de um Reino Unido a Portugal. O Brasil é 2 lugares ao mesmo tempo. Parabéns pra nós, cara. A gente entrou pro Guinness, velho. O único lugar do planeta que já foi 2 em 1, né? O povo aqui vai amar essa ideia, né? Agora a gente tá na Europa, né? Mas os portugueses vão detestar essa ideia, né? E aí vai começar as rixinhas de portugueses versus, né, a galera que morava aqui no Brasil. Além disso, a gente tem a conquista da Cisplatina, né? Que Cisplatina é qual região? Uruguai, né? Local fértil, que pertencia à Espanha. É tipo uma respostinha para Napoleão. Tu dominou nossas terras, eu vou dominar o que tá aqui também. Eu também sei dominar a região. Uma fronte de Dom João, que depois não vai dar certo, né? Muito bem, na sequência a gente vai ter em 1816 a missão artística francesa, né? Isso é muito legal, porque pintores vão vir para o Brasil para trabalhar o movimento artístico brasileiro, né? Que é o caso de Debré, né? Você já deve ter visto as pinturas de Debré
nos livros de história que você já folheou por aí, né? Porque ele é o cara que ele vai produzir uma obra super vasta sobre a paisagem, sobre a população brasileira, né? Com esse intuito de agora você ter uma visão, né? Um retrato dessa sociedade que a corte também faz parte. Outro ponto sensacional, eu adoro ela, cara. Meu, só de falar o nome dela eu me arrepio, né? Vai ter a missão austríaca, né? Um grupo de 15 cientistas que vem com quem? Maria Leopoldina. Gente, essa mulher é fantástica, né? Quando em 1817, coitada, ela vem pro Brasil para casar com Dom Pedro I. Ai, coitada. Quando ela vem para cá, ela traz esses cientistas para cá. Então você tem um movimento científico, né? Que não parte de Dom Pedro, né? Porque Dom Pedro tá preocupado, andar a cavalo, né? Um piozão, é um sujeitão a lá brasileiro, criado aqui, né? Muito bem. Ainda em 1817 a gente vai ter a Revolução Pernambucana. Me empolguei, desculpa, né? O que é a Revolução Pernambucana? Nem todo mundo vai gostar da chegada da coroa portuguesa no Brasil, porque vão ter várias imposições, não sei se tu percebeste, não tem muito diálogo assim com a coroa, né? A galera não batia muito papo, né? Então haviam muitas desigualdades regionais no Brasil, né? Que novidade isso pro Brasil, né? Você já viu desigualdade no Brasil? Eu nunca vi desigualdade no Brasil. Logo, essa revolta, ela vai ser uma tentativa de separar Pernambuco do Brasil e de instaurar um movimento republicano em Recife, né? Já percebeu, né, cara? Se tem uma coisa que brasileiro já tentou a todo custo é não ser brasileiro, né? Os caras, não quero mais, não quero fazer parte desse negócio, né? Não querer fazer parte, percebeu? Já viu, não é? O pessoal fala do Rio Grande do Sul, cara, tem revolta pra todo canto, a gente vai falando delas com o passar do tempo aqui no canal, vamos conversando, vamos bater um papo. Ponto importante dessa revolta, ela é uma revolta liberal, né? Que vem com inspirações estadunidenses, com as ideias iluministas, né? É um movimento que defende e vai aplicar, olha só, né? Aí você entendeu porque o final do negócio. Eu não vou contar o final antes, eu vou me controlar, tá? Defendia e aplicou o fim dos impostos, né? Não pagar impostos pra coroa. Meu Deus, aí tocou na feridinha dos caras, né? Como assim não vamos receber dinheiro, né? A liberdade, né, de opinião, né? A liberdade religiosa, a igualdade entre os cidadãos, né? Olha que coisa bonita, né, cara? E o que acontece com essa revolução, né, que defendia coisas tão absurdas, né, coisas horríveis, né? Ela vai ser reprimida, cara. E quando eu falo reprimida, você já entendeu, né? A revolta começa em março de 1817, né? E em maio ela já vai ser totalmente reprimida pelo governo, né? Os líderes vão ser eu ia falar executados. Os líderes vão ser executados, né? E 200 pessoas vão ser presas, depois elas vão ser perdoadas. Vão ser perdoadas pela coroa. Coroa maravilhosa, cara. Coroa. Nossa, eu tô até emocionado com a bondade da coroa, né? Os caras são muito bondosos, né? É bondosos demais. O pessoal que assim, tolerante demais e bondoso demais. Muito bem. Em 1820, né? Vamos lá. Um ano decisivo, né, cara? Tem que lembrar o quê? Que lá em 1815, você já entendeu, Napoleão foi derrotado, né? Napoleão perdeu, lembra disso? Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo, General Wellington, hemorroidas. Napoleão com hemorroidas. Lembra desse negócio, né? Pois bem. 1820, voltando. A elite portuguesa, né, não aceitava essas ideias independentes, né? Essa independência adquirida no Brasil. E começa com várias revoluções lá em Portugal, que agora estava livre de Napoleão, né, cara? E essas revoluções vão ser chamadas de revoluções liberais do Porto. Ou já ouvi falar de revolução do Porto também, tá bom? Não tem problema, pode ficar com os dois, não tem problema, né? Exigindo o retorno da família real portuguesa para Portugal, né? E a recolonização do Brasil. O Brasil vai ter que voltar a ser do jeito que era. E Dom João tava da hora, tava curtindo o negócio aqui, né? Então é importante lembrar, galera, que por ser uma revolução liberal, olha só, a elite queria que Portugal saísse de uma monarquia para se tornar uma monarquia parlamentar. Monarquia parlamentar, não lembro desse negócio aí. Cara, só lembra de uma coisa, uma monarquia parlamentar, base da base. O rei reina, mas não governa. Lembra disso? O rei reina, mas não governa. Tem um parlamento junto com a monarquia parlamentar. Lembrou? Não lembrou? Então, volta alguns vídeos ou avança, porque não sei se eu já gravei sobre isso, mas se não gravei, vou gravar. Então logo, entenda isso, né? Se a família real, olha o problemão do 1820 aqui, não volta para Portugal, Dom João VI perde o trono de Portugal. É um problema?
Eu acho que é um problema. O que vocês acham? Eu acho que é um problemão, né? A elite brasileira, de outro lado, não quer que a família real volte de jeito nenhum para Portugal, né? Porque agora a elite brasileira, né, a galera que tava aqui tinha sentido um gostinho, cara. Tinha sentido gostinho, já sentisse o gostinho, cara, já sentisse o gostinho do doce, do sabor, já sentisse, e eles queriam manter esse gostinho da independência, né, cara? E que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, depois das medidas que Dom João VI já tinha, né, criado, se encurralou, se lascou, bonito. Parabéns, Dom João, né? Então, nessa de Dom João, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, né? Você já viu essa, você já viu ou não viu essa musiquinha? Não, porque você não é velho que nem esse professor. Muito bem. E aí, né, vem o super trunfo. Dom João vai dar lá, chavlau, né? O que ele vai fazer? Ah, então tá bom. A família real vai voltar para Portugal. Mas e aqui? Dom Pedro I vai ficar no Brasil. Dom Pedro I vai ficar no Brasil. Vai ficar no Brasil. É uma malandragem, cara, né? De deixar as coisas... Vamos deixar as coisas como estão. A gente tá lá e aqui. A gente tá lá e aqui. E se for rolar essa independência, que as elites já estão de olho, né, cara? Já estão de olho, né? É você, Dom Pedro I, que vai ter que tomar a rédea desse negócio aí. Daí você proclama essa independência. E aí, mesmo separados, cara, a gente vai estar unido. Olha que lindo, cara. Parece final de novela, né? Mesmo separado, a gente continua junto. Parece eu e meus casos amorosos. Acho que vou ficar triste agora. Muito bem. Então, Dom João ele retorna para Portugal, né, em abril de 1821 e deixa Dom Pedro I aqui no Brasil, cara. E agora, né, com Dom Pedro I, nós temos o período histórico conhecido como, né, a gente vai chamar carinhosamente, faz muito sentido, a regência de Dom Pedro I. Olha só. Que sensacional. Dom Pedro I está aqui, Dom Pedro I, né, é o regente. Muito bem. Entre 1821 e 1822. Pontos importantes desse período, quando você for fazer uma prova, para tirar o 10. O 10. Eu vou tirar o 10. Muito bem. Pontos importantes. Nós temos a criação de dois grupos políticos, né? Obviamente que vão ser antagônicos, né? Dois partidos aqui, né? Dividir o negócio, né? O Partido Brasileiro, né? Tem brasileiro, né? Queriam o quê? A independência da onde? Da Mongólia, da Somália, não, do Brasil, né? Queria a independência do Brasil. E o Partido Português, né? Quem que era o Partido Português, né? A elite portuguesa que defendia, né, a recolonização do Brasil. Vai voltar tudo como era antes, né? Lá em Portugal, galera, os portugueses queriam o retorno de Dom Pedro I também. A gente não vai cair na sua armadilha, Dom João. A gente quer todo mundo de volta em casa, né? E aí o próprio Dom João lá de Portugal, inclusive, começa a mandar cartas, né, pra Dom Pedro, né? Falou, meu filho, acho que eu caduquei, volta pra cá, esquece o que o papai falou. Papai tá errado, né? Papai errou, desculpa. Porém, meus amigos, Dom Pedro não quer seguir o caminho do seu pai, né? Que ele não é de fato agora um rei, um monarca, ela lembra disso, monarquia parlamentar, né? Então, não querendo seguir esse caminho, e sendo pressionado pelo Partido Brasileiro, e essas pressões vão aumentar gradativamente para que ele torne o país independente, devido às pressões. Eu tô sendo muito pressionado, cara, eu tô sendo muito pressionado, né? Devido às pressões, né, do Partido Brasileiro, junto com um cara, tem que fazer um episódio só sobre ele, José Bonifácio, né? Que é o grande articulador da independência do Brasil. Você acha que Dom Pedro foi lá e fez tudo sozinho? Fez nada. O grande articulador, José Bonifácio, recolheu 8.000 assinaturas, cara. 8.000 assinaturas, cara. Olha só, 8.000 seguidores, né, cara? É quase a quantidade que a gente tem aqui no nosso canal. A galera tá durando assim, tá seguindo a rodo, né? De assinaturas pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil. E aí, em 9 de janeiro de 1922, nós temos o Dia do Fico, né? Dia do Fico, né? E não tem nada a ver com um beijo na boca antes que você pense isso, tá, cara? Eu sei que você pensou isso, né? É onde Dom Pedro afirma, né, que ele vai ficar no Brasil. No Brasil, o crush é o Brasil.
É o Brasil, ficar no Brasil. Em maio do mesmo ano, olha, já está em 1822, em maio nós temos o Cúmpra-se, né? O Cúmpra-se, o que é o Cúmpra-se, né? Dom Pedro I afirma que, a partir de agora, cara, todas as decisões que chegassem de Portugal só vão valer se eu deixar. Só vale se for eu que colocar essas decisões em prática, com o meu consentimento. Quem manda aqui sou eu, aqui ó, eu sou o bichão do Pedro Bichão, é isso aí, vai pensando que ele era mesmo, muito bem. Em junho de 1822, Dom Pedro já vai convocar uma Assembleia Constituinte, que serve para quê? Para fazer origamis? Para lutar jiu-jitsu? Não, para criar uma Constituição. Olha, Constituição existem no quê? No quê? Países. Ah, então aí você sacou, cara, você sacou, né? A independência já era certa, cara. Já estava mais do que comprovado que ia acontecer, né? Porque, é verdade, olha o caminho. Eu vou ficar, eu não volto, né? Rompe com o papito, não vou voltar, papito, não é? A partir de agora, quem manda aqui sou eu, não é? E agora ele vai começar a articular uma Constituição. Do outro lado do oceano, baby, Portugal vai ameaçar enviar tropas para impedir a independência do Brasil. E aí nós chegou no ponto. Dom Pedro vai começar a fazer viagens nesse período para o Sudeste, né? Com a finalidade de conseguir apoio. Para quê? Apoio para quê? Para fazer um churrasco, né? Para fazer um churrascão de domingo, fazer um churrascão. Para conseguir, né, articular melhor a independência. Dentro dessas idas e vindas, chegando em Santos, né, em São Paulo, ele vai receber uma carta afirmando que ele deveria retornar a Lisboa com urgência. Tá? Gente, eu tô dando assim, ó, o supra-sumo do negócio, que é um resumo, tá? E ali no Riacho de Ipiranga, né? Tem muita coisa curiosa que dá para falar sobre o Riacho de Ipiranga. Tem várias interpretações do momento do grito, né? Muitas coisas curiosas sobre o momento, que eu não vou falar nesse vídeo, mas eu posso falar em outros vídeos, né? Mas as margens do rio Ipiranga, né? Que não foi nada glorioso, foi um momento maravilhoso, sensacional, né? Com os quadros que ficam copiando Napoleão e derivados, não é? Muito bem, em 7 de setembro, Dom Pedro proclama a independência do Brasil, né? Uma independência, inclusive, com certos problemas no dia da independência. Certos problemas intestinais. Se é que você entende, né? Dom Pedro, por que ele estava no riacho? O que você acha que ele estava fazendo no riacho? Bebendo água, problemas do ventre, né? Não tinha papel higiênico, você já pegou spoiler para você aqui, tá bom? E outro ponto importante que eu também vou gravar ainda para vocês é sobre o papel de Maria Leopoldina dentro da independência do Brasil, tá bom? Leopoldina, sim. Eu já falei nesse vídeo que eu amo Leopoldina, ela é maravilhosa, né? Ela foi fundamental dentro do processo, né? E ela era uma mulher sensacional, uma mulher culta, né? Uma mulher diplomata, falava várias línguas, ela era muito melhor do que Dom Pedro I. É verdade, né? É muito difícil uma mulher ser melhor do que um homem, né? Muito difícil, né? Só coisa, é óbvio, né? Que Leopoldina era melhor que Dom Pedro I, isso é sensacional. Diga-se de passagem, que é muito óbvio. Enfim, voltando à independência, devaguei. Com o processo da independência, né? Foi feito em 7 de setembro, mudou tudo no Brasil, mudou tudo, né? A gente mudou total. A partir de agora o Brasil é o quê? É muito parecido com o que era, cara. Por quê? Agora a gente sai de um líder português para um líder português também. Isso significa que as mudanças elas não vão ser muito perceptíveis, gente. Né? A gente pode dizer que ocorreu um processo de continuidade, inclusive, né, das práticas portuguesas. Afinal de contas, nós estamos falando de um processo que quem comandou o rolê todo? Quem comandou o rolê todo? A elite brasileira. E não a sociedade brasileira. A sociedade, mano, a grande maioria analfabeta. A pessoa nem sabia onde é que era o Rio de Janeiro. Né? Os privilégios continuaram com as minorias. As minorias da sociedade tinham todos os privilégios. No caso, a elite. Então a gente percebe que com a independência, lembra disso aqui, queridos, lembrem disso, não houve uma ruptura significativa, né, com todo o conceito social que já existia no Brasil.
Afinal de contas, nós continuamos com um líder, na verdade, que fala ora pois, que gosta de bacalhau e derivados. Acabamos o vídeo, é quase meia hora do vídeo. Pelo menos dá um like aqui pra gente ficar feliz. Um abraço pra você. Tchau!